Guardei esse segredo por 32 anos. 32 anos levando nas costas um peso que nem sei direito se era vergonha, se era culpa, ou se era só o preço que paguei para ver minha filha crescer com dignidade. Meu nome é Celina, tenho 68 anos e moro aqui em Petrópolis, Rio de Janeiro, numa casa pequena que cheira a linha de costura e café passado. Passei a vida inteira costurando vestidos de noiva, enxovais de batizado, roupas de festa. Minhas mãos conhecem cada ponto, cada dobra de tecido. Mas tem coisa que a gente costura por dentro que nenhuma agulha alcança. Hoje eu vou contar o que escondi por tanto tempo. Não é para me justificar, não. É porque chega uma hora que o silêncio pesa mais que a verdade. E por quê? Pela primeira vez na vida, eu perdi um Natal com minha filha. E foi por causa desse segredo que eu jurei levar para o caixão. Antes de eu continuar, se você gosta de histórias baseadas em segredos guardados por décadas, se inscreva no canal e diga de onde está ouvindo. Gosto de saber até onde minhas memórias chegam. Porque memória é isso, um fio que conecta a gente que nunca se viu, mas que reconhece a dor uma da outra. Para vocês entenderem o que eu escondi, preciso voltar para onde tudo começou. Preciso voltar para 1989, para o dia que meu mundo desabou e eu virei mãe e pai ao mesmo tempo. Meu nome é Celina Maria da Silva. Nasci aqui em Petrópolis mesmo, filha de lavadeira e pedreiro. Cresci vendo minha mãe lavar roupa dos outros no tanque do quintal, com as mãos rachadas de sabão em pedra e água fria. Meu pai trabalhava de sol a sol. Voltava para casa cheirando a cimento, com a pele marcada de feridas que não saravam nunca. A gente era pobre, mas era honesto. E isso, na década de 60, quando eu era criança, era quase uma religião. Honestidade valia mais que dinheiro. Ou pelo menos era o que diziam. Casei cedo, com 20 anos, com o Geraldo. Ele era motorista de ônibus, trabalhava na linha Petrópolis-Rio. Homem sério, calado, mas bom. Tinha aquele jeito de homem trabalhador do interior, que não fala muito, mas quando fala, todo mundo escuta. Tivemos a Adriana em 1982. Ela era a coisa mais linda que já tinha saído de mim. Olhos castanhos iguais aos do pai. Cabelo cacheado que eu prendia com lacinhos coloridos toda manhã antes de levar na escola. A gente morava num apartamento alugado de 2 cômodos no alto da serra. Vida apertada, mas era nossa. Era simples, mas tinha cheiro de lar. Em 1989, quando a Adriana tinha 7 anos, o Geraldo morreu. Acidente de ônibus na descida da serra. O freio falhou. Ele e mais 4 pessoas morreram na hora. Eu tinha 28 anos e uma filha para criar sozinha. Recebi a notícia à noite, quando um colega de trabalho do Geraldo bateu na minha porta. Eu ainda lembro do barulho das batidas. 3 pancadas secas. E a vida da gente nunca mais foi a mesma depois daquelas 3 batidas. Naquela época, viúva pobre não tinha moleza. Não tinha pensão que desse para sustentar a casa. Não tinha ajuda de governo. Ou você trabalhava até os ossos ou passava fome. E eu escolhi trabalhar. Escolhi porque não tinha escolha. Comecei a fazer faxina em 3 casas de família. Acordava às 4 da manhã. Deixava a Adriana com a vizinha, Dona Irene, uma senhora de 60 anos que cuidava de criança por um trocado. Voltava à noite com as pernas inchadas, as costas doendo, o corpo moído. Nos finais de semana, fazia cocada, brigadeiro, bolo de fubá e saía vendendo de porta em porta. A Adriana me acompanhava, pequenininha, segurando a caixinha de doces com as mãozinhas. A gente vendia tudo e voltava para casa com o dinheiro contado, mas era nosso. Era suado, mas era limpo. Mas eu olhava para minha filha e via algo que me dava medo. Inteligência. A Adriana aprendia rápido demais. Lia com 5 anos, fazia conta de cabeça, decorava a poesia que a professora ensinava. Ela tinha uma sede de saber que eu nunca tinha visto em criança. E eu sabia que aquele talento não podia morrer numa escola pública, sem estrutura, sem livro, sem professor que ligasse. Eu sabia que se eu não fizesse nada, minha filha ia se perder. E isso eu não ia deixar acontecer. Nem que eu tivesse que vender a alma. Foi aí que tudo mudou. Foi aí que o silêncio começou a crescer dentro de mim como uma planta venenosa. Era início de 1993. A Adriana tinha 11 anos
e tinha acabado de ganhar uma bolsa parcial para estudar no Colégio Santa Cecília, lá no Quitandinha. Um colégio de gente rica, com uniforme importado, biblioteca cheia de livros, professores formados em Universidade Federal. Era tudo o que eu nunca tive. E era tudo o que eu queria que ela tivesse. A bolsa cobria 50% da mensalidade. A outra metade eu precisava pagar. E aquela metade custava o equivalente a 2 semanas inteiras do meu trabalho. Não tinha como. Simplesmente não tinha como. Mas eu tinha que dar um jeito. Foi numa reunião de pais no final de fevereiro daquele ano que eu conheci o Dr. Marcos Aurélio Tavares. Ele era pai da Juliana, colega de classe da Adriana. Advogado, viúvo havia 4 anos, 52 anos na época. Ele era um homem alto, de óculos, cabelo grisalho penteado para trás, cheiro de perfume caro. Ele me cumprimentou com educação, perguntou da Adriana, elogiou o empenho dela nos estudos, disse que a filha dele sempre falava bem da minha filha. E depois me chamou para tomar um café. Eu achei estranho, mas fui. Pensei que era só conversa de pai de aluno. A gente foi numa padaria ali perto da escola. Ele pediu café com leite, pão na chapa. Eu pedi só café, porque não tinha dinheiro para mais nada. E naquele café, ele fez a pergunta que mudaria minha vida para sempre. Dona Celina, a senhora está conseguindo pagar a escola da Adriana? Eu gelei. Senti meu rosto esquentar de vergonha. Menti. Disse que sim, que estava apertado, mas que eu estava dando conta. Mas ele viu nos meus olhos que eu estava mentindo. Ele tinha aquele jeito de homem que lê as pessoas. E ele leu a minha desgraça toda. Se a senhora precisar de ajuda, eu posso ajudar. Sem compromisso. A Adriana é uma menina brilhante. Seria uma pena desperdiçar esse talento. Eu agradeci, mas saí daquele café com um aperto no peito que não passava. Porque a ajuda de homem rico para mulher pobre sempre vem com juros invisíveis. Minha mãe, que já tinha morrido naquela altura, sempre dizia: Celina, homem não dá nada de graça. Se ele oferece, é porque quer alguma coisa em troca. E ela tinha razão. Tinha toda a razão do mundo. Mas o desespero fala mais alto que o bom senso. 3 meses depois, quando eu já devia 2 mensalidades da escola e estava com o nome sujo, com a diretora me chamando para conversar, com a ameaça de desligamento da Adriana, o Dr. Marcos apareceu de novo. Ele me encontrou na saída da escola, num dia de chuva fina. Ofereceu carona. Eu aceitei porque estava cansada, com dor nas costas e o ônibus estava atrasado. Dentro do carro, ele foi mais direto. Disse que queria me ajudar, mas que também sentia algo por mim. Disse que eu era bonita, trabalhadora, forte. Disse que a esposa dele tinha morrido de câncer havia 4 anos e que ele se sentia sozinho numa casa grande demais. E propôs um acordo que ele não chamou de acordo, mas que eu entendi imediatamente. Ele pagaria os estudos da Adriana, me ajudaria com as despesas e eu seria companhia para ele. Eu disse não. 2 vezes disse não. Abri a porta do carro e saí debaixo de chuva. Mas na 3ª vez, quando chegou a notificação oficial de que a Adriana seria desligada da escola se eu não pagasse tudo até o fim da semana, eu liguei para o número dele. E eu disse sim. E assim começou o silêncio que me engoliu por 32 anos. Assim começou o peso que eu carreguei nas costas feito cruz. Foi numa tarde de agosto de 1993, numa quarta-feira que eu nunca vou esquecer, que eu me encontrei com o Dr. Marcos pela primeira vez de forma diferente. Ele me buscou de carro perto da casa de uma das patroas onde eu trabalhava, lá no Valparaíso. A gente foi para um apartamento que ele tinha no centro de Petrópolis, longe de olhares conhecidos. Um apartamento pequeno, com móveis antigos, cheiro de mofo e solidão. Ele foi gentil, não me forçou a nada. Ofereceu vinho que eu não quis. Conversou comigo antes como se quisesse me acalmar. Mas eu não conseguia me acalmar. Eu sentia cada segundo como se fosse vidro entrando na minha pele. Cada toque dele era uma queimadura. E eu, deitada naquela cama, olhando para o teto rachado, só conseguia pensar: estou fazendo isso pela Adriana. Estou fazendo isso pela Adriana. Depois, ele me entregou um envelope pardo com dinheiro dentro. Disse que era para eu pagar as mensalidades atrasadas e as que viriam. Eu peguei o dinheiro
Agradeci sem olhar nos olhos dele e voltei para casa. A Adriana estava brincando no quintal com uma boneca velha que eu tinha feito de pano. Quando me viu, correu para me abraçar toda sorridente e gritou: "Mamãe!" E eu, com aquele dinheiro na bolsa, abracei ela de volta e chorei escondido, com o rosto enfiado no cabelo dela, para ela não ver. Aquele foi o primeiro de 8 anos de encontros. De 1993 a 2001, eu me encontrei com o Dr. Marcos regularmente. Não era todo dia, não. Era 1 ou 2 vezes por mês, às vezes 3. Sempre no mesmo apartamento. Sempre com a mesma mistura de nojo e gratidão me rasgando por dentro. Ele nunca me tratou mal, nunca foi violento, nunca me xingou. Pagava tudo: escola, livros, uniforme, material escolar, até a festa de formatura da Adriana no ensino médio. Com o tempo, eu fui me acostumando. Não era amor. Nunca foi amor. Mas também não era ódio puro. Era uma troca silenciosa, um acordo que ninguém assinou no papel, mas que a gente cumpria religiosamente. Eu dizia para a Adriana que tinha conseguido um emprego melhor, que estava trabalhando numa boutique de vestidos de noiva no centro. Ela acreditava. Acreditava porque eu mentia bem. E eu mentia bem porque precisava. Cada mentira era um pedaço de mim que ficava para trás, que morria um pouco. Minha mãe sempre dizia: "Tem coisa que o coração avisa antes do corpo entender." E o meu avisou logo no começo que aquilo ia me cobrar caro um dia. Mas eu não quis escutar, porque a voz do medo de ver minha filha sem futuro, sem chance, sem nada, era mais alta que qualquer outra coisa. O segredo cresceu dentro de mim como um tumor silencioso. Ele não doía todo dia, mas estava sempre lá, latejando. Quando a Adriana trazia boletim com notas boas, eu sentia orgulho e nojo ao mesmo tempo. Orgulho porque ela estava brilhando, porque ela era a melhor aluna da sala, porque os professores falavam bem dela, e nojo porque eu sabia o preço daquele brilho. Eu sabia que cada nota 10 tinha um pedaço de mim que eu tinha vendido. Teve noite que eu olhava para o teto do meu quarto e me perguntava se Deus me perdoaria. Eu ia na missa todo domingo, levava a Adriana comigo, rezava o terço, comungava, mas quando ajoelhava para rezar sozinha em casa, à noite, depois que ela dormia, sentia que as palavras não chegavam no céu. Ficavam presas no ar, pesadas, cheias de vergonha. Passei anos olhando para a mesma parede, fingindo que nada tinha acontecido. De dia, eu era a Celina costureira, a mãe trabalhadora, a viúva batalhadora que todo mundo admirava. As vizinhas diziam: "Olha a Celina, coitada, mas está criando a menina direitinho." De noite, eu era outra coisa. Uma coisa que eu não conseguia nomear sem sentir ânsia. Uma coisa que me fazia vomitar de madrugada, sozinha no banheiro, com a mão na boca para não fazer barulho e acordar a Adriana. Em 1995, a Adriana fez uma redação na escola sobre a mãe dela. A professora mandou a redação para casa com um bilhetinho dizendo que tinha sido a melhor da turma. Eu li aquela redação de noite depois que ela dormiu. Ela escreveu: "Minha mãe é a mulher mais forte do mundo. Ela trabalha muito para me dar uma vida boa. Eu quero ser igual a ela quando crescer." Eu chorei lendo aquilo. Chorei de orgulho, de dor, de culpa, porque ela achava que eu era forte, mas eu me sentia a mulher mais fraca e suja do mundo inteiro. Em 1998, a Adriana entrou na faculdade de administração na Universidade Católica de Petrópolis. Ganhou bolsa parcial de novo. E de novo, o Dr. Marcos pagou o resto. Nessa altura, nosso acordo já tinha virado quase uma rotina. Rotina maldita, mas rotina. Ele me tratava com carinho, dizia que eu era especial, que gostava de mim de verdade. Talvez ele gostasse mesmo, sei lá. Mas o fato é que eu nunca consegui sentir nada além de obrigação e gratidão, misturadas com repulsa. O tempo passou devagar e rápido ao mesmo tempo. Devagar quando eu estava naquele apartamento com ele. Rápido quando eu via a Adriana crescer, se formar, conquistar as coisas. A Adriana se formou em 2002. Conseguiu um emprego bom numa empresa de logística. Comprou roupas novas, sapatos, começou a namorar. Conheceu o Felipe, um rapaz sério, filho de comerciantes, gente de bem. Casaram em 2008. Eu chorei o dia inteiro naquele casamento.
Chorei de felicidade porque minha filha tinha conquistado tudo que eu sonhei para ela. E chorei de tristeza porque ela nunca ia saber o preço que paguei para ver aquele dia chegar. Nunca ia saber que cada passo dela tinha sido comprado com pedaços de mim. Em 2009, nasceu a Giovana. 2 anos depois, o Pedro. Eu virei avó. E ser avó foi a coisa mais doce que já senti na vida. A Giovana tinha o mesmo jeito esperto da mãe, os mesmos olhos curiosos. O Pedro era mais quieto, mais dengoso, vivia agarrado em mim. Eu passava os finais de semana com eles, fazia comida, contava história, brincava no chão, levava no parque e fingia que eu era só avó comum, sem passado sujo, sem segredo. Mas o segredo continuava lá, quieto, adormecido, esperando o dia de acordar. Quem guarda um segredo não dorme de verdade. Só apaga o corpo, mas a cabeça fica acordada a noite inteira, remoendo, repassando, sofrendo. Eu tinha pesadelos. Sonhava que a Adriana descobria tudo e me xingava. Me expulsava de casa. Dizia que eu tinha vendido minha dignidade, que eu era uma prostituta. Acordava suada, com o coração batendo descompassado, a boca seca, e demorava horas para voltar a dormir. Teve época que eu tomava calmante para conseguir fechar os olhos. Mas nem o calmante apagava a culpa. O segredo era como um espinho dentro do peito. Quanto mais eu tentava ignorar, mais ele doía. Quanto mais o tempo passava, mais fundo ele entrava. Teve época que eu emagreci 10 quilos em 2 meses. Perdi cabelo. Fiquei doente, com gastrite, com pressão alta. Os médicos diziam que era estresse, que era idade. Mas eu sabia que era culpa. Era o peso do silêncio me comendo por dentro. Os anos passaram e ninguém nunca desconfiou. O Dr. Marcos era discreto. A gente nunca foi visto junto em público. Ele nunca apareceu na minha casa. Eu nunca fui na dele. A gente só existia naquele apartamento esquecido no centro da cidade. E quando a relação terminou, em 2001, quando a Adriana já estava na faculdade, e ele achou que já tinha ajudado o suficiente, a gente se despediu sem drama. Ele me agradeceu. Eu agradeci. E cada um seguiu seu caminho. Eu me tornei mestre em esconder. Mestre em sorrir quando queria chorar. Mestre em abraçar minha filha e fingir que eu merecia aquele abraço. Mas o tempo tem um jeito cruel de devolver o que a gente esconde. E ele devolveu em 2018, 16 anos depois. Adriana estava organizando papéis antigos da família. Ela estava tentando regularizar a escritura do apartamento que eu tinha comprado com o tempo, juntando documento, certidão, comprovante. No meio dos papéis velhos guardados numa caixa de sapato, ela achou recibos de pagamento da escola e da faculdade. Recibos amarelados, cheirando a mofo, com a letra antiga de secretária de colégio. E em cada um deles, como responsável financeiro, estava escrito: Dr. Marcos Aurélio Tavares. Ela veio me perguntar numa tarde de sábado, com aquele olhar desconfiado que eu conhecia tão bem desde que ela era criança. Mãe, quem é esse homem que pagava meus estudos? Esse Dr. Marcos Aurélio Tavares? Eu quase desabei ali mesmo. Senti as pernas bambas, o sangue subir para a cabeça, a voz tremer, mas segurei. Respirei fundo e menti de novo. Disse que era um conhecido da igreja, um benemérito que ajudava crianças carentes a estudar, que ele fazia caridade. Ela pareceu aceitar, mas eu vi na cara dela que a desconfiança tinha sido plantada. E semente de dúvida não morre. Ela germina, cresce, vira árvore. Durante 6 anos, aquele assunto não voltou à tona. A vida seguiu. A Adriana trabalhando, criando os filhos, cuidando da casa. Eu continuei costurando, fazendo bico, vivendo minha vidinha simples. Mas eu sabia que o passado estava lá, escondido, esperando a hora de voltar. E ele voltou da pior forma possível. Quando achei que tinha conseguido esquecer, quando achei que o segredo tinha morrido junto com o tempo, o passado bateu na porta disfarçado de morte. Foi em novembro de 2024. Dr. Marcos morreu. 83 anos. Infarto fulminante enquanto dormia. Morreu sem sofrer, dizem. Eu soube pela filha dele, a Juliana, que me ligou para avisar. Ela ainda tinha meu número de telefone guardado desde os tempos de escola. Ela disse que o pai tinha falecido.
que o velório seria no dia seguinte e que eu era bem-vinda se quisesse ir. Eu fingi que estava triste, mas na verdade senti alívio. Um alívio horrível, egoísta, mas alívio. Pensei, agora sim o segredo morre de vez. Agora ele foi enterrado junto com ele. Agora eu posso respirar. Mas eu estava enganada, tão enganada. Fui no velório. Não porque queria, mas porque eu sabia que se eu não fosse, ia parecer estranho. Afinal, a Adriana e a Juliana tinham sido colegas de escola durante anos, e seria esquisito eu não aparecer. Então fui. Cheguei de manhã cedo com um vestido preto simples, sem maquiagem, tentando passar despercebida. O velório foi num salão pequeno do cemitério municipal. Tinha pouca gente. Dr. Marcos era um homem discreto, reservado, tinha poucos amigos. Eu cheguei, dei os pêsames para Juliana, fiquei uns minutos perto do caixão olhando para ele. Ele estava lá, de terno azul marinho, com as mãos cruzadas no peito, o rosto tranquilo. Parecia que estava dormindo. E eu, olhando para ele, senti tanta coisa misturada que nem sei explicar. Raiva, gratidão, nojo, pena, tudo junto, tudo pesado. E foi quando tudo desmoronou. A Juliana me abraçou chorando. Ela estava destroçada como qualquer filha ficaria. E ali, no meio do abraço, chorando no meu ombro, ela disse alto na frente de várias pessoas: Tia Celina, meu pai sempre falou que a senhora foi o grande amor da vida dele depois da minha mãe. Ele guardava fotos suas. Falava da senhora até os últimos dias. Obrigada por ter feito meu pai feliz. Senti o chão sumir debaixo dos meus pés. Senti o ar faltar. Olhei para o lado e vi a Adriana a 3 metros de distância, parada feito estátua. Ela tinha ouvido cada palavra. Os olhos dela encontraram os meus. E naquele momento, eu vi o que eu mais temia. Decepção, nojo, raiva, desprezo. Ela virou as costas e saiu do velório sem falar comigo, sem olhar para trás, sem nada. Eu tentei correr atrás, mas as pernas não obedeceram. Fiquei ali, parada, tremendo, sentindo o mundo desabar. Passei as 2 semanas seguintes tentando falar com ela. Ligava, ela não atendia. Mandava mensagem, ela visualizava e não respondia. Fui na casa dela 3 vezes. O Felipe me atendeu na porta e disse com aquele jeito sem jeito: Celina, por favor, dá um tempo. A Adriana não quer falar agora. Na 3ª vez, ele nem abriu a porta direito. Só falou pelo interfone: Celina, volta outro dia. Eu voltei para casa e desabei. Chorei tanto que achei que ia secar por dentro. Até que no dia 10 de dezembro, véspera de começarem os preparativos do Natal, ela apareceu na minha casa. Eram 7 da noite. Eu estava sentada no sofá sem fazer nada, só olhando para o vazio. Quando ouvi a batida na porta, o coração disparou. Eu sabia que era ela. Abri a porta, ela estava lá de pé, com o rosto duro, os olhos inchados de tanto chorar. Ela entrou sem pedir licença. Ficou de pé na sala e soltou com a voz gelada: Eu conversei com gente que conhecia o Dr. Marcos, gente da igreja, gente do bairro. E sabe o que eu descobri, mãe? Que todo mundo sabia. Todo mundo sabia que a senhora era amante dele. A senhora se vendeu para pagar meus estudos? Foi isso? A senhora vendeu o corpo para me colocar numa escola de rico? A palavra amante saiu da boca dela como um cuspe, como um insulto. Eu tentei explicar. Tentei dizer que não foi bem assim, que a situação era mais complicada, que eu fiz aquilo por amor, que eu só queria dar um futuro melhor para ela. Mas ela me interrompeu gritando: A senhora me transformou numa filha comprada, mãe. Comprada. Tudo que eu conquistei foi com dinheiro sujo. Meu diploma, meu emprego, meu casamento, tudo foi comprado com o corpo da senhora. A senhora destruiu tudo. Destruiu minha memória, destruiu minha dignidade. Eu não consigo mais olhar para trás sem sentir nojo. Ela pegou a bolsa, virou as costas e foi em direção à porta. Eu tentei segurar ela, mas ela se soltou com força e gritou: Não me toca! E saiu batendo a porta tão forte que o quadro da parede caiu. Eu fiquei ali, no meio da sala vazia, ouvindo o barulho do carro dela arrancando, sentindo cada palavra dela cravada no meu peito como prego enferrujado. Depois que ela saiu, o silêncio voltou. Mas era outro silêncio. Um silêncio gelado, cortante.
que machucava de um jeito diferente. Nos dias seguintes, tentei me recompor, mas não conseguia. Não conseguia comer, não conseguia dormir, não conseguia fazer nada além de ficar sentada olhando para a parede. Comecei a tomar remédio para dormir, mas nem o remédio ajudava. Eu fechava os olhos e via o rosto da Adriana cheio de raiva. Ouvia a voz dela gritando comprada. Sentia o chão sumindo de novo. No dia 20 de dezembro, 5 dias antes do Natal, recebi uma mensagem do Felipe. Eu estava deitada no sofá quando o celular vibrou. Abri a mensagem com a mão tremendo e li. Celina, a Adriana pediu para avisar que o Natal será só com a família dela este ano. Ela precisa de espaço. Espero que compreenda. Eu li aquela mensagem umas 10 vezes. Cada vez doía mais. Tentei ligar para o Felipe. Ele não atendeu. Mandei mensagem para a Adriana implorando, de joelhos mesmo, implorando para passar o Natal com os netos, só para ver eles. Ela visualizou e não respondeu. Mandei de novo. Nada. Liguei. Caixa postal. Passei os dias seguintes num estado de agonia. Cada hora que passava era uma tortura. Porque Natal, para mim, sempre foi o dia mais importante do ano. Era o dia que a gente se reunia, comia junto, ria junto, abria presente com as crianças. Era o dia que eu me sentia viva. E agora, pela primeira vez em 45 anos, eu ia passar o Natal sozinha. Na véspera de Natal, fiquei em casa. Tentei fazer alguma coisa para distrair. Montei uma árvore pequena na sala, daquelas de plástico que eu tinha guardada num armário. Coloquei um presépio que eu tinha desde a infância, com as pecinhas de barro rachadas pelo tempo. Fiz uma ceia simples: arroz, farofa, frango assado. Mas quando sentei para comer, não consegui colocar nada na boca. A comida tinha gosto de nada. Fiquei sentada na cadeira de balanço, olhando para a árvore de Natal iluminada, ouvindo os fogos estourando lá fora, as risadas das famílias vizinhas, o barulho das crianças correndo, e eu ali, sozinha, no silêncio mais pesado da minha vida. Chorei a noite inteira. Chorei até não ter mais lágrima. Chorei porque, pela primeira vez em tantos anos, passei o Natal sem ver minha filha, sem ver meus netos, sem sentir o abraço deles, sem ouvir a risada deles. Chorei porque o segredo tinha feito o que eu mais temia. Tinha me roubado o que eu mais amava. No dia 26, a Giovana me ligou escondido da mãe. Eu atendi na segunda chamada com o coração na mão. Vovó? A voz dela estava chorosa. Oi, minha filha. Vovó, eu te amo. Eu tô com saudade. Por que você não veio no Natal? Eu não consegui responder. Só chorei. Vovó, não chora. Eu vou pedir para a mamãe te chamar no ano novo. Tá bom? Eu disse que estava bom, mas sabia que não ia acontecer. A Adriana tinha decidido me tirar da vida dela. E não ia voltar atrás. Mas o pior ainda estava por vir. O pior foi no dia 28 de dezembro. E esse dia eu nunca vou esquecer enquanto eu viver. Não teve como esconder mais. A verdade tinha explodido. E agora os cacos estavam espalhados. No dia 28 de dezembro, teve um almoço de Natal atrasado na casa da cunhada da Adriana, a Sílvia, lá em Itaipava. Era para comemorar com a família do Felipe. Tinha 12 pessoas confirmadas: Adriana, Felipe, Giovana, Pedro, a irmã do Felipe com o marido e os 3 filhos dela, e a sogra da Adriana, Dona Regina, uma senhora de 72 anos que eu sempre me dei bem. Eu não fui convidada. Não recebi ligação. Não recebi mensagem. Nada. Era como se eu tivesse sido apagada. Mas na manhã do dia 28, a Giovana ligou chorando. Ela tinha 9 anos e já entendia as coisas. Vovó, eu pedi para a mamãe te chamar. Eu chorei, vovó, chorei muito. E ela disse que você pode vir. Mas, vovó, ela disse uma coisa estranha. O que foi, minha filha? Ela disse que você tem que sentar na varanda, não na mesa. A senhora vai vir, né, vovó? Eu fiquei sem resposta. Sentar na varanda, separada, sozinha, humilhada. Mas eu disse sim, porque eu precisava ver meus netos, nem que fosse de longe. Cheguei na casa da Sílvia às 13 horas. A casa era bonita, com um jardim na frente e uma varanda de madeira. Quando entrei, senti o cheiro de comida, de tempero, de família. Ouvi as risadas vindas de dentro.
Meu coração apertou. Entrei pela porta da sala. Tinha todo mundo já sentado à mesa. Uma mesa grande, com toalha branca, cheia de comida, peru, arroz, farofa, salada, sobremesa. As crianças já estavam com os pratos cheios. O Felipe estava conversando com o cunhado. A dona Regina estava servindo suco. Quando a Adriana me viu, ela levantou da cadeira e disse alto, na frente de todo mundo: "Mãe, a senhora senta ali na varanda. Não quero falsidade na minha mesa de família." O silêncio que caiu foi ensurdecedor. Todo mundo parou. Os garfos pararam no ar. As conversas morreram. Algumas pessoas desviaram o olhar, constrangidas. Outras ficaram boquiabertas. O Felipe abaixou a cabeça. A Sílvia olhou para a Adriana com cara de espanto. Eu peguei um prato que estava no balcão, coloquei um pouco de comida com a mão tremendo e caminhei até a varanda. Sentei numa cadeira de plástico branco, sozinha, de frente para o jardim. E fiquei ali, ouvindo as conversas vindas de dentro, sentindo a humilhação me queimar por dentro. Era como cuspir fogo depois de engolir cinza por uma vida inteira. Era como ser posta para fora da própria vida. Depois de uns 20 minutos em silêncio, eu ouvi a voz da dona Regina lá de dentro. Ela perguntou alto: "Adriana, por que sua mãe está ali fora sozinha? Isso não está certo. Ela é sua mãe." A Adriana respondeu com a voz fria: "Porque ela mentiu a vida inteira, Regina. Ela fingiu ser uma coisa que não era. E eu não como na mesma mesa que mentirosos." Dona Regina insistiu: "Mas, Adriana, todo mundo erra. Todo mundo tem seus segredos. Isso que você está fazendo é muito cruel." A Adriana não respondeu. Foi quando a Giovana, minha neta de 9 anos, gritou: "Eu vou comer com a vovó." Eu ouvi o barulho da cadeira raspando no chão, do talher batendo no prato, e ela saiu correndo para a varanda. Veio direto para mim, subiu no meu colo, me abraçou forte e começou a chorar. "Vovó, eu te amo. Eu não quero você aqui sozinha." O Pedro, de 6 anos, veio atrás. Sentou no chão do meu lado, segurando minha mão. E a gente ficou ali, os 3, abraçados, enquanto o almoço continuava lá dentro sem a gente. Eu segurei aquelas crianças, sentindo meu coração partir em pedaços tão pequenos que não sei se algum dia vou conseguir juntar de novo. Saí de lá sem me despedir. A Adriana não veio falar comigo. Não olhou para mim. Fui embora segurando a mão dos meus netos até o portão, onde o Felipe me esperava para me levar de volta para casa. Ele não disse nada, só me levou. No caminho inteiro, ele ficou em silêncio. Eu também. Não tinha o que dizer. Passei os 7 dias seguintes num estado que eu nem sei descrever. Não era tristeza. Era uma coisa pior. Era vazio. Era sentir que eu tinha perdido tudo, que o segredo tinha vencido, que eu tinha guardado tanto, protegido tanto, mentido tanto, e no fim tinha perdido a única coisa que importava: o amor da minha filha. Até que no dia 4 de janeiro de 2025, às 6 da manhã, alguém bateu na minha porta. Eu estava deitada no sofá, sem conseguir dormir direito havia dias. Levantei, fui até a porta, olhei pelo olho mágico. Era a Adriana. Abri a porta. Ela estava de olhos inchados, cabelo bagunçado, com uma aparência de quem não dormia havia semanas. Ela estava de pijama embaixo do casaco, chinelo nos pés. Tinha vindo direto, sem se arrumar. Ela entrou, olhou para mim e desabou. Se ajoelhou no chão da sala, segurou minhas mãos e começou a chorar daquele jeito que criança chora, sem controle, sem vergonha, sem segurar nada. "Mãe, me perdoa. Eu fui cruel. Eu fui horrível. Eu não durmo desde o Natal. A Giovana não fala direito comigo. Ela disse que eu sou má, que eu machuquei a vovó. O Pedro pergunta todo dia quando você vai voltar. E eu destruí tudo por orgulho, por raiva, por medo de aceitar que a senhora fez o que achou que era certo. Me perdoa, mãe. Me perdoa." Ela repetiu. "Me perdoa umas 20 vezes, soluçando, tremendo." Eu me ajoelhei junto com ela. Abracei ela com força, como se quisesse prender ela ali para sempre, como se quisesse nunca mais deixar ela ir embora. E pela primeira vez em 32 anos contei tudo. Contei sem pular nada. Contei do dia que o Dr. Marcos me ofereceu ajuda.
Contei dos encontros no apartamento, contei do dinheiro, dos pagamentos, da vergonha que eu sentia. Contei que ele nunca me obrigou, mas que a situação era desigual, que ele tinha o poder e eu tinha a necessidade. Contei que fiz aquilo porque era a única forma que vi de dar a ela um futuro. Contei que me sentia suja todos os dias, mas que o sorriso dela quando passava de ano apagava, por alguns segundos, minha vergonha. Contei que cada mentira que eu disse foi um pedaço de mim que morreu. Ela chorou. Chorou como criança perdida. E pediu perdão de novo, dezenas de vezes. E eu, segurando o rosto dela com as duas mãos, olhando nos olhos dela, disse: eu faria tudo de novo, filha. Tudo. Porque você merecia ter o que eu nunca tive. E eu não me arrependo disso. Eu me arrependo de ter mentido. Mas não me arrependo de ter lutado. Ela me abraçou. E a gente ficou ali, no chão da sala, abraçadas, chorando, deixando que 32 anos de silêncio finalmente encontrassem voz. Depois que tudo veio à tona, o silêncio voltou. Mas era outro silêncio. Um silêncio mais leve, que deixava espaço para respirar. Um silêncio que não sufocava. A Adriana me visitou todo dia naquela semana. A gente conversou horas, repassando a vida, preenchendo os buracos, juntando os cacos. Ela me contou que depois daquela cena horrível do Natal, a Giovana passou dias sem falar direito com ela. A menina dizia que a mãe tinha sido má com a avó, que tinha feito coisa feia. E aquilo corroeu a Adriana por dentro. Corroeu de um jeito que ela não conseguia mais dormir, não conseguia mais comer, não conseguia mais fingir que estava tudo bem. Ela também me contou que conversou com o Felipe, com a cunhada, com a dona Regina. E que todo mundo disse a mesma coisa, que o que eu fiz foi um sacrifício, foi amor, um amor torto, doloroso, mas amor. E que o modo como ela me tratou foi desumano. Mas o que mudou tudo, o que fez ela realmente entender, foi uma carta. Dias depois da nossa reconciliação, a Adriana estava arrumando os pertences do Dr. Marcos, que a Juliana tinha dado para ela. Eram uns livros antigos, fotos da época de escola, lembranças. E no meio das coisas, dentro de um livro de direito velho, ela encontrou uma carta dobrada em 4, amarelada pelo tempo, escrita com caneta azul. Uma carta que ele tinha escrito para mim em 2001, pouco antes de nossa relação terminar, mas que eu nunca tinha recebido. A Juliana tinha achado entre os papéis dele e guardou sem saber do que se tratava, sem nunca ter lido. A Adriana abriu a carta e leu. A carta dizia: Celina, sei que você nunca me amou de verdade. E tudo bem. Eu também sei que você aceitou tudo isso por amor à Adriana. Esse amor de mãe é o mais puro que já vi em toda a minha vida. Eu a amei, Celina. Amei do meu jeito. Amei sabendo que você não podia me amar de volta. Amei aceitando os limites. Mas nunca, em nenhum momento, me arrependi de ter ajudado vocês duas. Vocês me deram um propósito depois que minha esposa morreu. Obrigado por ter me permitido fazer parte da vida de vocês. Obrigado por ter confiado em mim, mesmo quando a situação era difícil. E obrigado por ter me ensinado o que é amor de verdade. Marcos! A Adriana me ligou chorando. Ela leu a carta inteira no telefone com a voz embargada. E depois disse: Mãe, eu entendi agora. Aquilo não foi só um acordo. Foi um tipo de amor também. Não entre vocês, não da forma tradicional, mas um amor triangulado pelo sacrifício. Ele te amava. Você amava a mim. E eu nunca soube de nada disso. Nunca soube que 3 vidas foram mudadas para me dar uma chance. Nunca soube que a senhora carregou esse peso sozinha por tanto tempo. Ela chorou. Eu chorei. E naquele momento, pela primeira vez em décadas, eu senti algo que não sentia havia muito tempo. Paz. Uma paz pesada, cheia de cicatrizes, mas paz. Talvez eu tenha errado tentando proteger. Ou talvez proteger tenha sido o meu maior erro. Até hoje eu não sei. Mas eu sei que fiz o que achei que era certo. E se pudesse voltar no tempo, com tudo que sei agora, acho que faria de novo. Porque o amor de mãe é assim, cego, desesperado, sacrificial. Algumas verdades libertam,
Outras só trocam de prisão. A minha verdade me libertou do silêncio, mas me aprisionou na memória. Eu nunca vou esquecer aquela véspera de Natal que passei sozinha, olhando para a árvore de plástico, ouvindo os fogos, chorando. Nunca vou esquecer a cara da Adriana quando me mandou sentar na varanda. Nunca vou esquecer o choro dos meus netos me abraçando, sozinhos comigo, naquela humilhação pública. Mas também nunca vou esquecer o dia que ela se ajoelhou no chão da minha sala e pediu perdão. Nunca vou esquecer o abraço que a gente deu depois de tantos anos de silêncio. Nunca vou esquecer a sensação de finalmente poder falar a verdade. O tempo não apaga nada. Ele só ensina a olhar de outro jeito. Hoje, quando olho para trás, ainda sinto vergonha, mas sinto também orgulho. Orgulho de ter feito o que era preciso. Orgulho de ter dado à minha filha uma vida que eu nunca tive. Guardei demais. E o que a gente guarda demais apodrece. Mas o que a gente liberta na hora certa, mesmo que doa, tem chance de virar cura. Talvez se eu tivesse contado antes, muita coisa seria diferente. Talvez a Adriana tivesse me entendido mais cedo. Talvez a gente não tivesse passado por aquele Natal quebrado. Mas o destino também tem seus segredos, e talvez esse fosse o meu. Talvez eu precisasse guardar aquilo tudo para que um dia, quando a verdade viesse à tona, ela pudesse ser maior que a vergonha. Contar agora não muda o passado, mas muda o peso que eu carrego. E me ensinou algo que eu nunca soube, que amor às vezes não cabe em julgamentos. Amor às vezes se parece com erro, se parece com sujeira, se parece com pecado, mas continua sendo amor. Hoje, 8 meses depois daquele Natal que quebrou tudo, continuo morando no meu apartamento em Petrópolis. A Adriana me visita toda semana. A gente toma café junto, conversa, ri. A Giovana dorme aqui todo sábado, a gente assiste filme, faz pipoca, brinca. O Pedro me liga todo dia antes de dormir para eu contar história no telefone. Ele diz que dorme melhor quando ouve minha voz. A relação não voltou ao que era. Não voltou porque não tem como voltar. Existe uma cicatriz, uma marca que não apaga. Mas existe também um respeito novo, construído sobre verdade e perdão. Existe uma honestidade que a gente nunca teve. E isso, de alguma forma, é melhor do que era antes. Porque agora, quando a gente se abraça, é de verdade. Não tem mais mentira no meio. No último domingo, a gente fez um almoço aqui em casa. Só nós. Eu, a Adriana, o Felipe, os netos. Eu fiz feijoada, que é o prato preferido dela desde pequena. A gente comeu, conversou, riu. As crianças brincaram no quintal. E no final, quando estava todo mundo na sala, a Adriana segurou minha mão na frente de todo mundo e disse: "Mãe, eu devia ter te escutado antes de te julgar. Devia ter tentado entender. Me perdoa por ter sido tão cruel. Me perdoa por ter te colocado na varanda. Me perdoa por ter te tirado do Natal. Eu nunca vou me perdoar por isso." Eu apertei a mão dela, olhei nos olhos dela e disse: "O silêncio que guardei foi o preço da tua dignidade. Eu pagaria de novo, porque ser tua mãe é a única coisa que eu fiz direito na vida." E ela chorou. E eu chorei. E o Felipe chorou. E a Giovana veio me abraçar. E a gente ficou ali de mãos dadas, deixando que o tempo finalmente curasse o que ele mesmo tinha machucado. Essa foi a verdade que escondi por 32 anos. Hoje, ela não é mais minha. É de quem ouviu. É de quem entendeu. É de quem, talvez, também esteja guardando algo que o tempo não deixou esquecer. Se você também tem algo que o tempo não deixou esquecer, escreve nos comentários. O que você faria no meu lugar? Você sacrificaria sua dignidade pelo futuro de quem você ama? Você guardaria um segredo por décadas para proteger alguém? Ou contaria a verdade, mesmo sabendo que ela podia destruir tudo? E se gostou dessa história real, dessa história que saiu do fundo da minha alma, se inscreva no canal, ative o sininho e continue ouvindo o que o tempo tentou silenciar. Porque enquanto houver quem conte, enquanto houver quem escute, nenhum segredo fica para sempre enterrado. E nenhuma dor fica para sempre sozinha. Obrigada por me escutarem, por terem ficado aqui até o fim, por terem me dado a chance de tirar esse peso do peito. Que Deus abençoe cada um de vocês. E que a verdade, por mais dolorosa que seja,
Sempre encontre o caminho da luz, porque no fim, o que mata não é a verdade, é o silêncio.